Eu não fui atrás do túnel por coragem, nem por curiosidade romântica. Eu fui porque era perto demais do lugar onde eu já estava cansado e porque certas coisas começam assim. Você está no meio de um dia comum, fazendo contas pequenas, aceitando o peso da vida como quem aceita a umidade no ar. E de repente uma informação atravessa você com uma naturalidade estranha, como se sempre tivesse estado ali. Um túnel ferroviário desativado, fechado há anos, sem trilhos conectados dos dois lados, continuava emitindo o som de trens passando. Não um som distante, não um eco ocasional de alguma linha ativa em outra parte. Som de trem passando ali dentro, como se a pedra e o concreto ainda soubessem o que fazer com aquele tipo de presença. Eu ouvi isso primeiro como piada. Uma conversa de bar. Aquela conversa sem compromisso, em que alguém diz: tem um túnel que ainda tem trem. E a mesa ri, porque é uma imagem boa, porque dá para contar como assombração local, porque a gente gosta de brincar com o que não entende quando está com gente em volta e luz acesa. Eu ri também, com o mesmo riso curto de quem não quer parecer sem senso de humor. Só que eu anotei mentalmente, não com intenção de ir, só anotei. À noite em casa, eu fiquei pensando na frase como se fosse um som preso no fundo da garganta. O túnel ainda tem trem. Eu tentava distrair minha cabeça com outras coisas, com televisão, com banho, com mensagens, mas a imagem do túnel persistia como uma lembrança que eu não tinha vivido. Eu trabalho com manutenção, não ferroviária, nada assim. Sou desses que carregam ferramentas e consertam coisas que quebram em lugares que ninguém quer consertar porque dá trabalho e não dá reconhecimento. Eu entendo de ruído, de vibração, de metal. Eu entendo de condução de som em estruturas. E isso foi o que estragou a piada para mim. Porque o som de um trem não é só som. É massa em movimento. É ar empurrado, é vibração na terra, é um tipo de pressão que você sente nas costelas antes de ouvir com o ouvido. Quando alguém diz que um túnel desativado ainda emite o som de trens, o corpo de quem entende um pouco do mundo começa a procurar causas. Linha ativa perto, caminhões na estrada, vento, água correndo em canalização, alguém fazendo obra clandestina, algum sistema antigo ainda em funcionamento. Você tenta encaixar. Você precisa encaixar, porque se você não encaixa, sobra uma coisa pior. A ideia de que um lugar pode guardar um acontecimento e repetir sem motivo. Eu passei uma semana tentando esquecer. Eu quase consegui. Até a primeira noite em que ouvi da minha própria rua um som que não deveria estar ali. Eu moro num bairro onde o barulho é mais de motor e de gente, não de ferro. Mas naquela noite, por baixo de tudo, eu ouvi um rumor grave, ritmado, como se algo muito pesado estivesse deslizando no escuro. Eu abri a janela. O som não vinha de um ponto específico. Ele parecia estar em toda parte, como quando você ouve um trovão distante e não consegue apontar a direção. E por alguns segundos, eu senti uma vibração muito leve no peitoril da janela. Quase nada, como se o prédio respirasse. O som sumiu e a rua voltou ao normal. Só que eu fiquei parado com a mão na janela esperando ele voltar. E aí eu soube. Eu não tinha ouvido um trem na rua. Eu tinha ouvido a ideia do som do trem, como se minha cabeça tivesse encontrado um caminho para reproduzir aquilo antes de eu chegar lá de verdade. Foi então que eu fui. O túnel ficava fora da cidade, numa área de mata baixa e terrenos antigos, perto de uma estrada secundária. Não havia placas. Você precisava saber onde entrar. Um caminho de terra, um portão enferrujado que alguém tinha amarrado com corrente e que já não servia para impedir nada. Eu fui num sábado de manhã, porque eu disse a mim mesmo que se fosse só ilusão ou barulho de vento, eu resolveria rápido e voltaria a almoçar. Levei uma lanterna, uma trena, um pequeno gravador de áudio que eu uso no trabalho para registrar ruídos mecânicos e uma chave de fenda, como se uma chave de fenda pudesse resolver um túnel. No caminho de terra, o carro sacudia e o som dos pneus na brita me parecia alto demais, como se o silêncio ao redor estivesse esperando que eu fizesse barulho só para se justificar. As árvores eram baixas, tortas, e havia aquele tipo de vento que não refresca, só move folhas secas. Quando eu estacionei, eu vi a entrada do túnel de longe como uma boca escura recortada no barranco.
A estrutura era antiga, concreto manchado, musgo nos cantos, as laterais com marcas de infiltração. Não havia trilhos, só a base de terra batida e pedras, como se alguém tivesse arrancado o caminho e deixado só o buraco. Em volta, mato alto. E mesmo de fora, eu senti uma coisa que me irritou porque parecia drama de filme. O ar ali era mais frio, não frio de sombra. Frio como se o lugar tivesse guardado noite dentro de si. Eu caminhei até a entrada devagar, fingindo que era só cautela por causa de cobras, buracos, desabamento. Eu ouvia os meus passos na terra e o som morria rápido, engolido pela boca do túnel. Eu parei na frente, na linha exata onde a luz do dia não entrava mais, e fiquei olhando para a escuridão. O túnel não parecia só um espaço. Parecia um corpo oco. Eu senti uma vontade estranha de não atravessar. E aí, como se o lugar tivesse percebido minha hesitação, eu ouvi. Foi baixo no começo. Um rumor distante, profundo, que você poderia confundir com vento passando em algum duto. Mas não era vento, porque o rumor tinha ritmo, um crescendo lento, como algo se aproximando. E conforme aumentava, eu senti no chão uma vibração muito leve, quase como o tremor que um caminhão pesado faz quando passa na rua. Só que ali não havia rua. Eu me agachei e encostei a palma da mão na terra. A vibração estava ali, firme, regular. E o som? O som era trem. Aquele arranhar de metal, aquele sopro de ar deslocado, aquela massa sonora que não é só barulho, é presença. Meu corpo reagiu antes da cabeça. Eu levantei, dei um passo para trás. Por um segundo eu pensei em correr para o carro e ir embora. Não porque eu achasse que um trem ia sair do túnel e me atropelar. Isso seria até fácil de entender. Eu quis correr porque o som era convincente demais. Porque eu podia jurar que se eu fechasse os olhos, eu veria faróis. E isso era impossível. Eu fiquei ali, no limiar, e o som continuou crescendo como se estivesse vindo na minha direção. Eu olhei para o interior do túnel. Não havia luz nenhuma, nenhuma sombra se mexendo. Nada, só o som e a vibração. Quando o trem passou, eu senti a pressão no rosto, como se um vento quente e sujo tivesse roçado minha pele. Eu dei outro passo para trás, instintivamente. O barulho era alto, tão alto que eu tive vontade de tapar os ouvidos, mas ao mesmo tempo tinha algo estranho. Eu ouvia como se estivesse do lado de fora de um vidro grosso. O som era real, mas amortecido, como se viesse de uma camada atrás da realidade. Eu sei que isso soa como delírio, mas foi exatamente essa sensação. Havia um trem passando, mas não no mesmo plano em que eu estava. E ainda assim, o túnel emitia aquilo para mim, como um rádio mal sintonizado. O som diminuiu aos poucos, indo embora, e o silêncio que veio depois não foi alívio. Foi um silêncio pesado, como se o túnel tivesse prendido o ar por um tempo e agora soltasse devagar. Eu percebi que eu estava respirando curto. Minhas mãos estavam frias. Eu olhei ao redor procurando alguma explicação. Estrada perto, ponte, caminhão, nada. Só mato e o caminho de terra. Eu peguei o gravador e apertei para gravar, meio ridículo, como se registrar fosse transformar aquilo em algo técnico. O visor mostrou que estava captando. Eu aproximei o microfone da entrada do túnel e esperei. Demorou menos do que eu achava. O rumor começou de novo, crescendo, vibração, o mesmo padrão. Só que dessa vez, eu notei uma coisa que me fez engolir seco. O som vinha de dentro e de fora ao mesmo tempo, como se a passagem não fosse uma linha reta, como se o túnel estivesse amplificando algo que existia em torno dele, e não apenas dentro. E no meio do barulho, eu ouvi uma camada mais fina, quase um assobio que não parecia parte de trem nenhum. Parecia voz, não palavras. Um timbre humano, esticado, misturado ao metal, como se alguém falasse com a boca colada na parede. Eu desliguei o gravador sem perceber. Fiquei olhando para minha mão como se eu não soubesse mais o que ela fazia. O trem passou e o silêncio voltou. Eu fiquei parado. E então fiz a coisa mais idiota. Eu entrei. Não foi bravura. Foi a mesma teimosia que faz a gente mexer em tomada, mesmo sabendo que pode dar choque. Só porque a tomada não devia estar daquele jeito. Eu liguei a lanterna e dei passos curtos para dentro. A luz recortava o concreto úmido e mostrava manchas, rachaduras.
pequenas raízes tentando entrar. A temperatura caiu de vez. Meu hálito ficou visível num sopro curto. Eu ouvi gotas pingando em algum lugar, um pingue metálico distante. O túnel cheirava a pedra molhada e ferrugem velha, um cheiro que me lembrou por um instante um porão de infância, um lugar onde você não quer encostar na parede. Eu avancei até um ponto onde a luz do dia já não alcançava nada. Atrás de mim, a boca do túnel era um retângulo de claridade distante. E isso me deu uma sensação de estar dentro de algo que poderia fechar. Eu parei e escutei. O silêncio interno era diferente do silêncio de fora. Ele tinha uma leve reverberação, como se o túnel estivesse sempre pronto para devolver qualquer som. Eu bati o pé de leve na terra, ouvi o eco curto. O som voltou rápido demais, como um espelho. Eu deveria ter saído ali, mas eu continuei. A coisa mais estranha não era ouvir o trem. A coisa mais estranha era perceber que eu sabia quando ele ia voltar. Não pelo som, pelo corpo. Havia uma pequena mudança na pressão do ar, um quase estalo no ouvido, como quando você sobe de elevador e o ouvido tenta acompanhar. Eu senti isso, e antes mesmo do rumor começar, meu estômago apertou. E então o rumor veio, crescendo, vindo do fundo escuro. Eu estava dentro do túnel quando o trem passou de novo. A vibração no chão aumentou tanto que eu senti nos tornozelos. O som tomou o espaço, e eu instintivamente encostei as costas na parede, como se quisesse sair do caminho. Minha lanterna tremia na mão. Eu iluminei a escuridão à frente e vi nada além de concreto e sombra. Mas o barulho estava ali, e era como estar ao lado de uma coisa enorme e invisível. Eu senti o ar empurrar meu peito, como se uma massa passasse a centímetros de mim. E no meio do som, eu ouvi de novo aquele timbre humano, agora mais claro, como se alguém estivesse falando dentro do próprio barulho. Um murmúrio contínuo, sem pausa, como oração. Eu não conseguia entender palavras, mas eu entendi uma intenção. Contagem. Era como se alguém estivesse contando algo no escuro, sempre no mesmo ritmo. E quando o trem terminou de passar, o murmúrio não parou de imediato. Ele se esticou por alguns segundos no silêncio, como um fio que não quer ser cortado, e então sumiu. Eu fiquei imóvel, com a lanterna apontando para o nada, e senti uma vontade súbita de chorar. Não de medo, de exaustão, porque naquela hora eu entendi uma coisa simples. O túnel não estava repetindo um som antigo como um eco. Ele estava produzindo aquilo agora. E isso exigia energia, exigia intenção. Um eco não cresce do nada. Um eco não vibra o chão. Eu voltei para fora rápido, tropeçando na terra, quase derrubando a lanterna. Quando eu emergi na luz do dia, eu senti como se tivesse saído debaixo d'água. O ar quente da manhã me bateu no rosto como um tapa. Eu caminhei até o carro, abri a porta, sentei e fiquei um tempo com as mãos no volante, tremendo, sem ligar o motor. Eu ouvi o trem de novo, mesmo dentro do carro com as portas fechadas, baixo, distante, vindo do túnel. E a parte mais absurda foi notar que, enquanto eu ouvia, eu também sentia um pequeno alívio, como se aquela passagem sonora fosse uma rotina do lugar, algo que precisava acontecer, e que, enquanto acontecia, eu estava seguro, porque o túnel estava ocupado fazendo aquilo. Quando o som parou, o silêncio ao redor pareceu mais ameaçador, como se o trem fosse uma espécie de respiração do lugar, e o silêncio fosse quando ele prendia o ar. Eu fui embora e passei o resto do dia tentando me convencer de que era algum tipo de fenômeno acústico. Eu procurei mapas antigos, linhas desativadas, obras próximas. Eu falei com um conhecido que trabalha em rodovia. Ele disse que não havia nada ali, nenhuma obra grande, nenhum tráfego pesado constante. Eu liguei para o meu pai, sem motivo aparente, só para ouvir uma voz humana normal. Ele falou de coisas banais, e eu me peguei olhando para o relógio, calculando o intervalo do trem no túnel, como se eu estivesse viciado em um padrão. Quando desliguei, eu percebi que minha casa estava silenciosa demais. Eu liguei a televisão só para preencher. À noite eu escutei com atenção. Eu queria saber se eu tinha imaginado, e foi aí que a coisa começou a se espalhar. Eu ouvi muito baixo, como um rumor, vindo de algum lugar que não era da rua. O som não vinha do lado de fora, ele vinha do meu encanamento.
Eu sei como isso parece, mas eu juro. Eu encostei o ouvido no cano do banheiro e ouvi um arranhar de metal distante, um sopro ritmado. Como se o túnel tivesse encontrado um caminho dentro das tubulações da minha casa. Eu me afastei e o som sumiu. Encostei de novo, voltou. O coração bateu forte. Eu fiquei com vontade de rir de nervoso, mas não saiu o riso. Só um gosto metálico na boca, como quando você segura o choro. No dia seguinte, eu voltei ao túnel com uma ideia boba de controle. Levar alguém comigo. Um amigo do trabalho, desses que topam qualquer coisa por tédio. Eu contei como se fosse curiosidade, não como medo. Ele riu, claro. Disse que era lenda. Topou. Nós fomos de manhã cedo e eu senti no caminho aquele mesmo silêncio esperando o barulho. Quando paramos, eu reparei que meu amigo falava alto demais, fazia piada demais, como se o corpo dele tentasse afastar o desconforto com ruído. Eu não reclamei. Eu deixei. Parte de mim queria que o túnel se sentisse ofendido e nos expulsasse. Parte de mim queria provar que com gente junto as coisas ficam normais. Chegamos à entrada e ficamos ali. Silêncio. Vento leve. Nenhum rumor. Eu esperei, de olhos fixos na boca escura. Nada. Meu amigo fez uma careta e disse: "Tá vendo?" Eu senti uma humilhação seca. Não porque eu precisava estar certo, mas porque eu tinha sentido aquilo no corpo. Eu sabia que tinha acontecido. Eu dei um passo para mais perto, e como se o túnel tivesse esperado a frase dele, o rumor começou. Muito baixo. Cresceu. A vibração veio no chão. Eu olhei para o meu amigo. Ele parou de sorrir. A piada morreu na boca dele. Ele ficou pálido. O som aumentou, e dessa vez ele também tapou os ouvidos instintivamente como eu quis tapar. O trem passou, invisível, e ele olhou ao redor como se procurasse de onde vinha, como se quisesse ver a coisa para poder odiar com clareza. Quando acabou, ele soltou uma risada nervosa e disse que devia ser eco de alguma linha distante. Eu não discuti. Eu sabia que discutir seria fazer aquilo crescer entre nós. Eu só perguntei se ele queria entrar. Ele disse que não. Disse que ali já tinha dado. E foi aí que eu vi uma coisa no rosto dele que eu não esperava. Não era só medo. Era uma espécie de reconhecimento, como se uma memória antiga tivesse sido cutucada. Ele olhou para o túnel como quem olha para um lugar de infância que foi destruído. E então ele disse quase sem querer: "Parece que ele está passando dentro da cabeça." Ele ficou calado depois disso. Foi embora mais rápido. Não quis almoçar comigo. No trabalho, nos dias seguintes, evitou o assunto. Evitou ficar sozinho comigo em sala fechada. Eu percebi porque eu também passei a evitar ficar sozinho comigo. O gravador que eu levei na primeira vez, eu ouvi as gravações em casa tarde da noite com fone. Eu queria a prova técnica, o arquivo que me dissesse: sim, foi som externo. O arquivo tinha ruído, tinha vento, tinha meus passos. E tinha o trem, nítido, grave, crescendo e indo embora. Só que no meio do som, aquela camada humana estava mais clara do que na memória. Eu ouvi, entre o metal e o sopro, uma sequência de palavras repetidas com calma. E quando eu entendi, minha pele formigou. Não porque as palavras eram ameaçadoras, porque eram simples demais. Eu não vou reproduzir exatamente, não por mistério, mas porque a frase era cotidiana, e ainda assim, eu sinto que ela não pertence a ser dita fora daquele túnel. É como levar poeira de cemitério no bolso. Mas posso dizer o tipo de coisa que era. Instruções pequenas, como quem faz uma lista, como alguém repetindo um procedimento, sempre no mesmo ritmo, sempre junto do trem, como se o trem precisasse de alguém falando para continuar sendo trem. Depois disso, eu comecei a ouvir o trem em outros lugares, embaixo de pontes, no estacionamento de supermercado, quando o carrinho fazia um rangido mais longo, na descarga do banheiro, no início, quando a água puxa o ar. Sempre baixo, sempre como uma lembrança sonora que não se decide se está vindo de fora ou de dentro. Eu comecei a dormir mal. Eu acordava de madrugada com a sensação de vibração no colchão. Meu corpo interpretava como tremor de trem. Eu levantava, encostava a mão no chão e às vezes sentia de verdade uma tremulação leve, como se o apartamento inteiro fosse um túnel pequeno.
Eu tentei resolver como se fosse problema prático. Procurei médico. Disse que estava com ansiedade, que ouvia coisas. Ele perguntou sobre estresse, sobre trabalho. Eu disse que era só cansaço. Ele me passou remédio leve para dormir. Funcionou por alguns dias. A diferença foi que, sedado, eu não acordava com o trem, mas eu sonhava com ele. Sonhava com uma passagem interminável, com o som atravessando paredes de um jeito que não respeitava espaço. E nos sonhos, eu sempre estava dentro do túnel, mas o túnel não tinha boca de saída. Era só concreto, escuro, e o trem passava e passava, e eu contava com a voz junto, como se eu fosse obrigado a acompanhar. Eu acordava com a garganta seca, como se eu tivesse falado a noite inteira. Teve uma noite em que eu decidi voltar sozinho e ficar mais tempo, como quem enfrenta uma alergia, expondo o corpo ao alérgeno, na esperança idiota de acostumar. Eu fui no fim da tarde, quando o céu começava a ficar cinza e a mata parecia mais fechada. A entrada do túnel era mais escura. Eu liguei a lanterna e fiquei no limiar, ouvindo. O rumor veio, claro. Passou, depois veio de novo. Eu comecei a contar o intervalo, tentando impor matemática ao terror. Tantos minutos entre um e outro. Mas o intervalo variava. Como se o túnel escolhesse quando respirar. Eu entrei mais fundo do que antes. Até um ponto onde a lanterna começava a falhar, porque a umidade parecia engolir luz. O chão estava mais irregular, com pedras soltas. As paredes tinham marcas de fuligem antiga. Eu parei e apaguei a lanterna por um segundo só para testar. O escuro ali dentro não era total, mas era um escuro que te empurra para dentro de você. Eu ouvi minha própria respiração alta. E então, no escuro, o rumor começou. Sem lanterna, sem nada, eu senti o trem passar como uma presença física. E junto do som, a voz ficou mais clara, como se a ausência de luz tivesse aberto espaço para o resto. Eu ouvi as instruções, a lista, repetida com uma paciência terrível. E eu percebi uma coisa que me fez querer vomitar. A voz era muito parecida com a minha, não idêntica, mas com o mesmo cansaço, o mesmo jeito de arrastar certas vogais, como se o túnel tivesse escutado minha voz e estivesse tentando reproduzir. Eu acendi a lanterna de novo com pressa, e a luz tremeu, pegando por um instante uma parte da parede que eu não tinha notado. Havia riscos no concreto, linhas, como marca de unha, formando colunas. Contagem, traços agrupados. E mais abaixo, palavras escritas com algo que não era tinta. Uma escrita fraca, desbotada, como se tivesse sido feita com carvão e depois lavada pela umidade. Eu me aproximei, e meu estômago apertou porque eu reconheci o padrão da escrita. Não as palavras, mas o jeito. Era o jeito da minha letra quando eu estou com pressa. A inclinação, o tamanho das letras, o modo como eu faço certas curvas. Eu fiquei parado, olhando, e senti uma sensação absurda de que eu já tinha estado ali antes. Só que eu nunca tinha estado. Eu saberia. Eu não sou desses que esquecem um túnel. Mas o corpo, naquele momento, insistia. Você conhece esse lugar. Você conhece o som. Você conhece o procedimento. O trem passou de novo, e dessa vez eu não recuei. Eu fiquei parado, olhando para a parede com minha letra, ouvindo minha voz no barulho. E eu senti um pensamento que não parecia meu se encaixar na minha cabeça com facilidade demais. O túnel não está repetindo trens. Ele está treinando alguém para ser trem. Eu sei que isso é uma frase estranha, mas foi isso. Como se a passagem sonora fosse um molde e a voz fosse a instrução de como ocupar o molde. Como se, sem trilho, sem máquina, sem nada, o trem fosse um papel que alguém pode assumir se aprender o ritmo certo. Eu saí do túnel correndo naquele dia. Tropecei, quase caí, bati o ombro na parede. Quando cheguei na boca, o céu já estava escuro, e a primeira estrela aparecia como um olho. Eu senti uma urgência desesperada de me afastar, mas ao mesmo tempo, o som do trem ficando para trás me deu uma espécie de saudade instantânea, uma vontade de voltar só para ouvir de novo. E isso me assustou mais do que qualquer coisa, porque medo eu entendo, saudade de um lugar que me faz mal. Isso é vínculo. Nos dias seguintes, eu comecei a notar que meu corpo se ajustava ao ritmo do túnel sem eu querer. Eu estava no ônibus,
e meu pé batia no chão no mesmo intervalo do trem. Eu lavava a louça e meu braço fazia um movimento repetitivo, cadenciado, como se estivesse acompanhando um som que não estava ali. Eu me peguei falando sozinho baixinho enquanto trabalhava, repetindo instruções simples. Agora, depois, agora, depois. Eu parava e ficava envergonhado, como se alguém tivesse me visto. Mas eu estava sozinho. E ainda assim, eu me sentia observado. Uma madrugada, acordei com uma vibração no travesseiro. Não era celular, não era caminhão. Era um trem. Baixo, dentro do apartamento. Eu sentei na cama e fiquei ouvindo. O som parecia vir do corredor do prédio, do concreto do edifício. Eu levantei, fui até a porta, encostei o ouvido. E então eu ouvi, muito claramente, a voz junto do trem. E dessa vez eu entendi uma frase inteira, completa, como se tivesse sido dita para mim com intenção. Era uma instrução simples. Não precisa de trilho. Foi isso, um absurdo calmo. E eu senti, na mesma hora, uma resposta dentro de mim, como se meu corpo já soubesse. Eu sei. Eu fiquei parado no escuro do meu apartamento, com essa conversa inteira acontecendo, sem que eu abrisse a boca. Foi aí que eu percebi que o túnel não estava mais longe. Ele tinha feito um tipo de conexão que não era de metal. Ele tinha conectado o som. Eu tentei evitar. Eu fiquei semanas sem ir lá. Eu mudei meu caminho para não passar perto da estrada. Eu tentava não pensar. Só que pensar não é escolha quando o som vira hábito. Eu comecei a ouvir o trem no silêncio do banheiro do trabalho. Eu encostava a mão na parede e sentia uma vibração mínima. Eu ouvia o arranhar de metal no ar-condicionado. Eu comecei a olhar para os outros e me perguntar se eles também ouviam. Ninguém reagia. Ninguém virava a cabeça. Ninguém parecia incomodado. Era como se o som existisse só na minha faixa de audição, ou só na minha faixa de obediência. Até que uma tarde, no trabalho, o elevador parou entre andares por alguns segundos. Coisa comum, falha breve. As luzes ficaram fracas. O silêncio ficou grosso. E naquele intervalo eu ouvi, vindo de baixo, o rumor do trem. Muito baixo. E eu senti meu corpo relaxar. Eu senti alívio, quase alegria. Como se alguém tivesse acendido uma luz que eu nem sabia que estava apagada. O elevador voltou a funcionar. E a sensação de alívio foi embora junto, deixando um vazio triste. Eu encostei na parede do elevador e tive vontade de pedir que parasse de novo. Eu fui ao túnel de novo porque, no fim, a gente vai onde o corpo encontra alívio, mesmo que isso seja veneno. Eu fui numa noite sem lua, com o céu pesado porque eu não queria ver a entrada de longe. Eu queria que o túnel me engolisse sem cerimônia. Eu estacionei e caminhei com a lanterna apagada, só com a luz fraca do celular. Quando cheguei ao limiar, o rumor já estava ali, como se estivesse me esperando. Eu entrei. Dessa vez eu não tive aquela sensação de invasão. Foi como voltar para um lugar onde eu já tinha deixado coisas. O ar frio me envolveu com familiaridade. O cheiro de pedra molhada me pareceu conhecido demais. Eu caminhei mais fundo, e o trem passou ao meu lado invisível, e eu não recuei. Eu fiquei parado, ouvindo, e a voz junto do trem era quase confortável, como uma música antiga que você não admite que gosta. Eu vi de novo as marcas na parede, a contagem, a escrita desbotada, e ao lado havia algo novo. Uma linha recente, riscada com força, como se alguém tivesse usado um objeto metálico. Eu toquei. Era fresco. A poeira ainda estava solta. Eu senti um arrepio porque eu entendi. Alguém tinha feito isso recentemente. E eu estava sozinho. Eu ouvi passos? Não. Eu ouvi o trem. E por um segundo, no meio do barulho, eu ouvi o som do meu próprio molho de chaves. E eu não estava com chaves. Eu senti uma risada nervosa subir, mas não virou risada. Virou um som curto na garganta. Eu encostei a mão na parede e senti a vibração subir pelo braço, entrar no ombro, se instalar no peito. Era como se o som quisesse um corpo para atravessar. A voz então mudou. Saiu da lista de instruções e disse algo que dessa vez parecia conversa. Disse: "Agora você. Simples. Sem emoção. Uma troca de turno." E eu senti de forma física que o trem não era um evento que acontecia no túnel. Era um trabalho.
uma função. Alguém fazia o trem acontecer repetindo um ritual sonoro, e o túnel amplificava, moldava, devolvia como trem. E quando esse alguém cansava, precisava de outro, como um zelador de ruído. Eu não lembro de ter respondido. Eu lembro de respirar fundo. Eu lembro do gosto de ferrugem no fundo da língua. Eu lembro de sentir minhas mãos formigando, como se estivessem prontas para segurar algo pesado. E então, eu ouvi a passagem do trem seguinte começar, e a voz começou a lista de novo. Mas dessa vez eu percebi que minha boca estava mexendo junto, sem som, acompanhando as palavras como quem canta baixinho uma música que conhece. Eu senti um pânico tardio. Tentei fechar a boca, mas meus dentes vibravam com a passagem. Eu senti meu peito vibrar no mesmo ritmo. Eu senti o túnel inteiro vibrar comigo. E por um instante, eu não sabia onde terminava o som e começava meu corpo. Quando o trem passou, o silêncio veio, e eu percebi que eu estava ofegante, como se tivesse corrido. E eu ouvi no silêncio um som que não vinha do túnel. Vinha de mim. Um arranhar baixo no fundo do peito, como se eu tivesse engolido metal. Eu tossi e senti o gosto de ferro. Eu cuspi no chão. Não era sangue. Era só saliva escura de poeira. Mas o gosto era de trilho. Eu saí dali cambaleando, como se o ar de fora fosse grosso demais. Quando cheguei no carro, liguei o motor e fui embora rápido, tremendo. No caminho, eu percebi que o som do motor, quando eu acelerava, começava a se parecer com o rumor do túnel. E eu me peguei acelerando mais só para ouvir. Eu reduzi, com raiva de mim mesmo. Mas a vontade ficou, como coceira. Em casa, naquela noite, eu tentei dormir. Quando fechei os olhos, ouvi o trem. Não no ouvido. Dentro. Como se meu próprio crânio fosse um túnel pequeno. Eu ouvi a lista de instruções, a contagem, o ritmo. Eu me virei na cama e tentei pensar em outra coisa. Não adiantou. O trem passou de novo. E no silêncio depois, eu ouvi muito baixo minha voz dizendo: "Não precisa de trilho." Como se eu estivesse repetindo para me convencer. Como se eu estivesse ensinando a mim mesmo. Eu comecei a notar pequenas mudanças na minha fala. Eu falava com mais cadência, mais ritmado, como quem tenta encaixar palavras num trilho invisível. Eu comecei a andar em linha reta quando podia, evitando curvas, como se curvas fossem desconfortáveis. Eu comecei a sentir irritação em lugares muito silenciosos, porque no silêncio absoluto, eu escutava melhor o trem por dentro. Eu ligava ventilador, rádio, qualquer coisa. Só que qualquer ruído, por mais banal, parecia querer virar trem se eu prestasse atenção. A água correndo virava sopro. O vento no basculante virava arranhar de metal. Eu comecei a desconfiar que o trem não era um som específico. Era uma forma de escutar. Uma forma que o túnel tinha me ensinado. Eu voltei ao túnel mais vezes do que eu quero admitir. Sempre dizendo que era para encerrar, para entender, para provar. Mas eu voltava porque lá o trem era completo, organizado. Lá o som tinha começo, meio e fim. No resto do mundo, ele aparecia em pedaços, fragmentos, e isso me deixava ansioso. No túnel ele acontecia do jeito certo. E cada vez que eu ia, eu ficava um pouco mais tempo. Eu contava as passagens, eu reconhecia o intervalo pelo corpo. Eu chegava a antecipar o momento exato em que o ar mudava. Na última vez que eu fui, e eu digo última, aqui como quem tenta fixar uma promessa no papel, não como certeza, eu encontrei na parede uma nova anotação, fresca, riscada como a outra, com letras firmes. Não era exatamente minha letra, mas parecia estar tentando ser. Dizia: "Você já está conectado." Eu li e senti um frio subir pela coluna, porque eu sabia que era verdade. Eu já ouvia em casa. Eu já sentia no corpo. O túnel tinha entrado em mim. E essa frase soava menos como aviso e mais como registro de estado, como um técnico anotando numa prancheta. Conexão estabelecida. Eu fiquei ali no meio do túnel, ouvindo o trem passar, e percebi que em algum momento eu parei de perguntar como isso é possível e comecei a perguntar o que isso quer. E essa mudança de pergunta é um tipo de derrota. Porque quando você pergunta o que quer,
Você aceita que há vontade. Você aceita que há relação. Eu saí, dessa vez, sem correr. Eu saí devagar, como quem termina um turno. Quando cheguei à boca, o ar de fora estava frio, e eu senti um incômodo imediato, como se o mundo aberto fosse amplo demais. Eu olhei para a mata, para o caminho de terra, e tudo parecia plano, sem eco. Eu quase voltei. Eu tive que me obrigar a andar até o carro. Hoje, quando eu estou em casa e tudo está quieto, eu ainda ouço. Às vezes é só um rumor baixo, como se alguém estivesse passando longe. Às vezes é nítido, com vibração no chão. E às vezes, no meio da noite, eu acordo e percebo que estou murmurando as instruções baixinho, como quem fala no sono. Eu tento parar, mas o corpo continua por alguns segundos, como se tivesse memória própria. E tem uma coisa que eu não contei para ninguém, porque me dá vergonha. Uma vergonha infantil. Eu sinto falta do túnel quando fico muito tempo longe. Eu sinto uma espécie de saudade física da vibração, do sopro, do trem passando invisível, como se aquilo fosse um abraço bruto. Eu não sei o que isso diz sobre mim. Talvez só diz que quando você vive tempo demais cansado e sem trilho, qualquer ritmo que se imponha parece alívio, mesmo que o ritmo venha de um buraco escuro na terra, que insiste em repetir um mundo que já foi arrancado. Eu tenho medo do dia em que alguém resolva reformar aquele lugar. Colocar grades, iluminar, fazer trilha ecológica. Tenho medo de que o som não pare. Tenho medo de que ele só mude de condutor, que ele encontre novos materiais, novos caminhos, novas tubulações, novas cabeças. E tenho medo, principalmente, de que quando esse dia chegar, eu não fique aliviado, que eu sinta raiva, que eu me sinta traído. Como se tivessem desligado o único trem que ainda passava por dentro de mim e me deixado parado numa estação que eu não lembro mais como abandonar. Se você um dia ouvir um trem onde não há trilho, não tente explicar com pressa, não tente filmar, não tente rir para aliviar. Só preste atenção no seu corpo. Preste atenção em como o som quer te ensinar um ritmo. E se perceber que está começando a antecipar a passagem antes de ouvir, se perceber que seu pé bate no chão no intervalo certo, se perceber que seu silêncio está ficando parecido com o silêncio do concreto, vá embora antes de virar parte do procedimento. Porque o trem, eu aprendi tarde demais, não precisa de máquina. Ele só precisa de alguém disposto a repetir até que a repetição vire caminho. E quando vira caminho, o túnel não precisa mais estar na terra. Ele pode estar em qualquer lugar onde você feche os olhos e espere, com uma calma estranha, o próximo som passar.